Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez da série Pergunte ao Velejador. Um seguidor do canal me perguntou: Marcelo, o que eu faço se eu saio para velejar e quando eu vou voltar dá uma pane no motor? Ixi, o que eu faço? Me desespero? Chamo o Mayday? Calma. Já se inscreveu no canal? Aproveita, vai lá e se inscreve, se gostar deixa um like, que a gente vai falar sobre isso então depois da vinheta. Então, antes de falar sobre o que fazer numa situação dessas, eu vou lembrar de uma frase que meus avós me falavam: a prevenção é o melhor remédio. Então, nesse caso, você cuidar do seu motor, manter as manutenções em dia, as trocas de óleo, de filtro, correia, etc., e dar aquela boa checada no motor antes de sair, é a melhor prevenção para você não passar por uma situação dessas. Mas mesmo você cuidando direitinho do seu motor, seja um motor de centro ou motor de popa, não importa, ninguém está livre de um dia você sai para velejar e quando está voltando, por exemplo, na hora que está baixando as velas, o motor não ligar. Ou quando você estiver voltando motorando, ele simplesmente para de funcionar. Ninguém está livre de uma situação dessas, né? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é uma avaliação geral da situação. Você vai avaliar qual é a sua localização, qual é a distância de retorno para sua marina, clube, poita, seja o que for, como é a entrada na barra para essa marina e também alternativas de fundeio ou áreas de abrigo que possam ser um plano B. Então você faz essa avaliação geral e principalmente você vai avaliar qual é a sua lazeira. O que é lazeira? Lazeira é aquela distância que você tem da costa, por exemplo, ou de algum obstáculo como pedras e ilhas. E é por isso que a gente sempre orienta nos nossos cursos que você navegue sempre mais para fora da costa, no caso do mar, né? Então, quanto mais longe você estiver da costa, de costões, de praia, seja o que for, você tem mais lazeira. E se acontece algum problema no barco, não precisa ser só problema de motor, pode ser qualquer outro tipo de problema, se você tem mais lazeira, isso significa que você tem mais tempo e mais segurança para resolver aquele problema do que se você estivesse próximo à costa, navegando muito perto ali da praia, por exemplo. Por isso que, ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, mais para mar aberto, você está mais seguro do que perto da costa. Você vai precisar agora, então, acalmar a sua tripulação, o pessoal que está com você no barco. É muito comum, principalmente em tripulantes iniciantes, ficarem nervosos ou até, em alguns casos extremos, ficarem histéricos com uma situação diferente. Então, você como comandante deve orientar a sua tripulação, explicar o que está acontecendo e explicar que você está, então, avaliando a situação, buscando alternativas antes de buscar ajuda externa. E aqui vai uma dica: se tiver algum tripulante que tiver um pouco mais nervoso com a situação, você pode pedir para ele te ajudar em alguma coisa simples no barco, como por exemplo, me ajuda a organizar os cabos aqui no cockpit. E assim, aquele tripulante vai se envolvendo e vai ficando mais tranquilo. A primeira alternativa é tentar fazer o motor funcionar. Mesmo que você não seja um expert em mecânica, mas ter conhecimentos básicos de mecânica marítima pode ser muito útil no caso como esse. Então, por exemplo, se você tem um motor de centro, a maior causa de parada de funcionamento do motor é a linha de combustível, ou seja, não está chegando diesel na bomba injetora. E você pode checar isso de várias maneiras, olhando o filtro, por exemplo. Pode acontecer do diesel estar sujo, né? Aquela famosa borra que acontece no tanque,
e aí aquela sujeira ela fica ali no filtro, e se tiver muita sujeira ela entope, o motor não funciona, ou simplesmente o diesel não chega até a bomba injetora. Você pode também estar com algum problema na própria bomba de combustível, a bomba de combustível pode ter parado de funcionar, alguma coisa assim. Então, esses problemas podem ser contornados de uma maneira relativamente simples se você tiver um galão extra de combustível, como esse que eu estou mostrando aqui, que é muito bom ter no barco, sempre um galão desses com diesel, porque você pode fazer uma coisa que se chama bypass, é uma ligação direta com uma mangueira da bitola certa, e você alimenta então a linha de combustível do motor, se alimenta diretamente desse galão. E isso normalmente funciona. Você só tem que tomar um cuidado para pegar um segundo galão e ligar a mangueira de retorno, porque aquele diesel que chega no motor, ele joga uma boa parte de volta para o tanque. E se você não recolher essa quantidade de diesel, um galão de 20 litros, por exemplo, vai durar somente 15 minutos. Então é bom ter isso em mente. Em motores de popa, por exemplo, a linha de combustível também deve ser a principal suspeita. É fácil de verificar se a mangueirinha está bem conectada ali no motor de popa, a mangueirinha do combustível. E outra coisa também que dá muito problema é a vela do motor, aquele motor a 2 tempos, né? Então por isso que eu sempre recomendo ter a bordo uma chave de vela, porque aí você pode retirar a vela e limpar os eletrodos. Aqueles eletrodos ali, muitas vezes eles ficam empapados de óleo e o motor não liga mais, não dá mais a faísca nos eletrodos. Então você retira a vela com a chave de vela e dá uma limpada ali nos eletrodos com uma lixinha bem fina. Então ações como essa, muitas vezes resolve o problema, você consegue ligar o motor, nem que seja para voltar para a marina, para atracar novamente, e depois faz uma revisão geral no motor. Não conseguiu fazer o motor funcionar? Beleza, vamos à segunda alternativa, que é na verdade a mais óbvia: velejar. Então, você avalia a condição do tempo, do vento, para continuar voltando, pelo menos próximo da sua marina, clube, poito, etc., na vela. Nesse quesito, os veleiros pequenos levam vantagem. Por quê? Um pequeno veleiro de 23 pés, por exemplo, ele com 4 a 5 nós de vento já está velejando. Já veleiros maiores do que 40 pés, já precisa de 6 a 9 nós de vento para vencer a inércia. Então você vai avaliar, sobe as velas e veja qual velocidade que você consegue com aquele vento. E aí você refaz o seu plano de navegação, então, para voltar então para o seu ponto de apoio. Uma coisa importante de você avaliar nessa situação é como é a chegada na sua marina ou no seu clube, se você tem, por exemplo, que entrar em alguma barra, né? Seja uma baía ou seja uma barra de rio, porque nessas situações nós vamos ter o quê? Nós vamos ter correnteza. Nas grandes baías, como por exemplo a Baía da Guanabara, a Baía de Paranaguá ou a Baía de Todos os Santos, acontece um fenômeno em que na maré enchente existe uma correnteza do mar para dentro da baía, e na maré vazante a correnteza é contrária, de dentro da baía para o mar. Então no caso de você estar voltando e tem que entrar na baía de volta ali com a sua marina, às vezes vale mais a pena você esperar a maré enchente do que tentar ficar brigando, velejando contra a correnteza, porque normalmente é a correnteza que vai levar melhor. Já em barras de rio, vou dar um exemplo aqui do rio Itajaí a sul, ali na cidade de Itajaí, existe uma correnteza predominante do rio para o mar. Isso acontece aí 90% do tempo, salvo raras exceções, que depende do volume de água do rio, né? Então, normalmente, dependente da maré, a correnteza está do rio para o mar. Então, para entrar nessa barra, você tem que se certificar que a velocidade que você está conseguindo velejar é superior à da correnteza.
conseguir chegar velejando perto da sua marina, perto do seu clube, perto da sua poita, você já abre o leque de opções. Você pode chamar no rádio para a marina te dar um apoio ali perto, com o próprio bote da marina, pode ancorar ali onde conseguir, e você já vai estar numa situação controlada, você já vai ter safado a situação. Se você e a sua tripulação tiverem tempo, na maioria dos casos, você consegue voltar velejando para o seu local de base. Normalmente no mar, as calmarias não ficam muito tempo. Em questão de algumas horas, normalmente o vento volta. E claro, depende da região, mas é mais comum que o vento volte a soprar em algumas horas. Então a combinação certa de vento, correnteza e uma boa dose de paciência são os ingredientes aí que você precisa para voltar velejando. Agora, se alguém da sua tripulação, por exemplo, precisa desembarcar, aí sim você deve considerar pedir ajuda. E a primeira opção, no caso de estar próximo à costa, onde tem sinal de celular, é você entrar em contato com a sua marina e pedir um serviço de resgate. Agora a dica aqui é combinar antes o preço para que você não tenha uma surpresa. Esses serviços muitas vezes são terceirizados, então fique atento a isso. E se a situação envolver realmente algum risco? Se na sua avaliação como comandante, se você estiver, por exemplo, com pouca lazeira, se você estiver próximo a algum obstáculo, algum perigo, sem vento, ou seja, sem nenhum governo da embarcação, ou se você estiver numa área com muito tráfego de embarcações, com um canal onde esteja passando navios, né? Então, se isso realmente for uma situação que envolve risco, você deve então sim fazer uma chamada no rádio VHF, e essa deve ser uma chamada do tipo PAM-PAM. Atenção! PAM-PAM não é uma chamada de Mayday. Se você quiser saber essa diferença, eu fiz um vídeo há uns anos atrás no canal, naquela playlist de videoaulas, sobre as chamadas PAM-PAM, Mayday ou Securité. Vou deixar aqui no card para quem quiser assistir. Quando você fizer uma chamada de PAM-PAM, você está informando as autoridades marítimas de que você está em uma situação que precisa de acompanhamento. Então eles vão perguntar o que está acontecendo, e você vai explicar a situação, e eles vão avaliar se é necessário mandar uma ajuda ou não, ou vão lhe orientando para que você consiga voltar em segurança. Numa situação como essa, não esqueça que você tem a bordo um equipamento de segurança muito importante, que é o seu sistema de fundeio, né, que é a âncora, a corrente, cabo, etc., que podem salvar o barco de ir, por exemplo, para umas pedras, para a praia, né? Então, por isso você vai monitorando sempre a sua profundidade ali na sonda, no profundímetro, para saber se é possível largar o ferro para você estabilizar a situação até que chegue uma ajuda ou até que o vento volte e você consiga continuar e voltar também em segurança. Levam vantagem numa situação como essa aqueles velejadores que aprenderam em barcos pequenos, monotipos, laser, etc. Como eu sempre recomendo começar com barcos menores, porque aí você já vai ter velejado muito em barcos sem motor. E quando acontece uma coisa dessas, você não sente que aquilo é uma coisa do outro mundo. Não, você já vai estar acostumado a manobrar o barco com velas, mesmo sendo maior. Tenho que admitir que velejadores de regata também levam vantagem numa situação como essas, né? Até porque numa regata não pode ligar o motor, tem que se virar sempre na vela. Então, gostou dessas dicas? Eu quero que você saia para velejar agora com mais confiança. Se gostou, então deixa um like. Você já pensou em ser apoiador do nosso canal? Eu te convido então para entrar para o grupo do Apoia-se. O link está aqui na descrição. Tem um grupo lá no WhatsApp dos apoiadores, um pessoal muito bacana, uma troca de ideias muito boa, muito construtiva.
É isso então, pessoal. Forte abraço. Bons ventos. Feeling in my bones, I can feel it in my veins.